Fala, amigão. E aí? Sua alegria? Maravilha. E esse frio aí, hein, amigão? Demais. Meu carro esses dias estava congelado na parte de cima. Eu te mandei a imagem lá, né? Indo trabalhar a pé nesse frio, amigão. E você, galera? Já se inscreveu no nosso canal? Já deixou seu like? Já curtiu? Já compartilhou? Se ainda não, por favor. Precisamos aí dessa ajuda. Faça essa mensagem, esse bate-papo chegar muito longe. Ainda mais hoje que nós estamos aqui com... Vamos colocar aqui, tá no meu top 5 de pregadores? Com certeza. Pastor Wagner Rufino, seja bem-vindo. Fala, amigão. Tudo bem? Amigão. Fala, amigão. Tudo bem, senhor pastor? Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Deixa eu falar rapidamente. Uma honra estar com vocês aqui. E só um detalhe, eu já me inscrevi, tá? Boa, pastor. Top. Já dei meus likes lá. Não, e o pastor é cheio dos contatos, né? O pastor já pregou todos os congressos de jovens aqui da região. Meu Deus do céu. Não tem uma igreja que não passou aqui na nossa região. Inclusive, muito bom, né? pastor, o senhor sob pregação, essa pandemia, tudo. Como que foi pro senhor se adaptar? O senhor que estava acostumado a estar sempre dentro das igrejas, congressos, tudo. Aí começou a pandemia. Como que foi pro senhor aí? Não, no começo da pandemia, eu tomei um susto. De uma hora para outra, eu comecei a receber ligação de vários pastores. Pastor, não vai ter mais congresso, não vai ter mais festividade. E cancelou tudo, não vai ter mais. Falou, não, daqui a 2 meses a gente volta. 2 meses passaram, não chegou nada. E aí o pessoal começou a ligar de novo, cancelando tudo, e foi uma loucura. Só que aí a gente precisa se adaptar, isso é a realidade. Então eu comecei a ir para as redes sociais. Eu não sou tão famoso, não. Nada famoso, na verdade, né? Essa é a realidade. Mas tem lá algumas pessoas que gostam de ouvir aquilo que a gente tem falado. Então a gente foi lá para o Instagram, para o Facebook, começou a falar algumas coisas lá, gravar alguns vídeos curtos, colocando lá, e sempre tinha alguns compartilhamentos. Parar de pregar não pode, né? Porque o coração está cheio de palavra, e de palavra boa, graças a Deus, e a gente não pode parar de pregar. Agora, a gente tem que realmente buscar os canais certos, na hora certa, e agora sim a gente está voltando para dentro das congregações, dentro das igrejas, falando de Jesus. O povo está voltando para os cultos, né? Graças a Deus por isso. Legal. E assim, nós identificamos no senhor, em você, né? Para Claro, ficar mais né? informado. Você é jovem, é um homem jovem. Eu ia né? reclamar aqui, só não ia reclamar ao vivo para não ficar gravado. É assim, é muito óbvio pra gente que te conhece ou que já te viu ministrar, o dom, o chamado especial para a área da palavra mesmo, né? E quando que o senhor descobriu isso, ou quando que o seu coração foi cheio da palavra, já emendando nisso, dando uma ideia para os jovens, dando uma ideia para as pessoas que nos acompanham, sobre essa questão de chamado, né? Vamos lá. Eu aceitei a Jesus de uma forma muito engraçada e estranha ao mesmo tempo. Minha mãe era desviada, eu e os meus irmãos nunca tínhamos sido crente até então, e de repente nós tomamos a decisão de ir numa igreja. Numa semana, minha mãe aceitou a Jesus. Na semana seguinte, nós tínhamos 8 anos de idade mais ou menos, eu tinha 8 anos, e aí nós chegamos à conclusão, cara, é o seguinte, a mãe da gente agora é crente, a gente não vai poder fazer um monte de coisa, vamos ser crente também? Então vamos ser crente. Aceitamos a Jesus e menos de 1 ano depois eu comecei a estudar música. E comecei a fazer bateria, isso com 8 anos de idade, com 9 anos de idade eu comecei a fazer violão, com pouco tempo depois eu comecei a tocar em algumas bandas, isso lá em Recife ainda, a tocar a gente chama lá de eletrônicos, né? Grupos eletrônicos, começamos a tocar em alguns grupos. Com 12 para 13 anos de idade eu passei para o contrabaixo, fui estudar, passei bastante tempo estudando, quase me profissionalizei na música, não cheguei a me profissionalizar mesmo porque não cheguei a dar aula, mas dos 9 anos de idade até os meus 23 anos, eu só tocava. Eu estou dizendo só, mas na verdade isso tem um grande valor, mas eu digo que eu não fazia outra coisa, senão tocar. Eu simplesmente tocava na igreja. Eu era o cara do contrabaixo. Então, para onde eu ia, a minha oração era: Senhor, me dá um contrabaixo, um cubo e uma cadeira. Então, eram os 3 Cs, né? Um contrabaixo, um cubo e uma cadeira. Então, eu estava bem.
Só que chegou um tempo... Faltou o cabo, pastor. Faltou o Cs. cabo. Um cabo, né? São 4 Cs, né? Então, cubo, cabo, cadeira e contrabaixo. Pô, completo. valeu, obrigado. Completou a lista, né? Mas é porque o cabo era daquele sensor, entendeu? É mais de rico, né? Diferenciado, né? Então, mas aí o que acontece? Em 2013 eu vim para São Paulo. Eu vim morar em Barueri. Até então, eu não pregava. Sinceramente, eu não pregava. Eu não tinha a menor vontade de ser pregador. Sinceramente, eu li a Bíblia, sempre gostei da palavra, mas eu não tinha a menor vontade de ser pregador. Sempre respeitei muito quem tinha chamada, mas não era a minha vontade. Até que um dia o Senhor falou comigo. Eu tinha 23 anos de idade. Isso, veja que já foi tarde, né? Eu vejo alguns pregadores aí que começaram a pregar com 8, 9, 10 anos de idade. Comigo foi totalmente o contrário. Com 23 anos de idade, o Senhor me chamou num lugar reservado e falou comigo: eu vou te usar na palavra. Deixa a música que eu vou te usar na palavra. Na hora, sinceramente, eu tomei um susto. Só que eu entendi que era a voz de Deus falando comigo. Então eu não relutei. Eu tentei fazer um acordo com Deus. Deus, então já que o Senhor quer que eu pregue, deixa eu pregar e tocar. Deus falou: não, escolhe. Eu estou te chamando para a palavra, então eu quero que você pare de tocar. Não é a condição para todos. Tem alguns que pregam e cantam, pregam e tocam, pregam e fazem outras coisas, mas o negócio de Deus comigo era pregar. E eu tentei fazer um segundo acordo com Deus. Eu falei: Senhor, então vamos fazer o negócio. A partir de hoje, eu vou ser pregador. Eu não tinha conhecimento bíblico suficiente, pelo menos achava que não, para ser pregador. Mas aí Deus resolveu que pegar esse menino aí, vou usar. Tá bom, se é coisa de Deus, vai relutar? Vai reclamar? Reclamar com ele, né? Agora, o que me chamou a atenção é que eu tentei chamar Deus para alguns acordos. Quais foram os 2 acordos que eu tentei fazer com Deus? Primeiro, eu falei: se o Senhor quer realmente me usar, então eu vou fazer um negócio contigo. Daqui para frente, toda vez que eu subir num púlpito para pregar, eu preciso que o Senhor esteja do meu lado. Deus fez o quê? Ok. Assino embaixo. Aí eu falei assim: segundo, se o Senhor quiser me usar, faz um negócio comigo. Tem hora que nem eu aguento me ouvir. A minha voz é estranha, é feia, tal. Então, muda a minha voz. Aí Deus deu uma voadora com os 2 pés no peito e disse assim para mim: se eu quisesse outra voz, eu chamava outra pessoa. Meu Deus. Aí eu falei: sim, senhor, né? Não precisava. Não precisava disso, mas tudo bem. Eu entendi a voz de Deus. Eu acho que a primeira coisa para a gente compreender sobre chamada, Alex, é ouvir a voz de Deus e compreender que é Deus que está falando. Legal. Então, quando arde no coração, quando vai além de só uma vontade que passa no outro dia, quando vai além de alguma coisa que só queima durante o culto, aliás, quando vai além daquela chama que arde com o microfone na mão, que não é pregação, não é sobre microfone com microfone na mão. Pregação não tem nada a ver com multidão. Isso aqui é outra coisa. Pregar o evangelho independe de 1, 10, 100 ou 1000. É pregar o evangelho. Se essa chama arde além do culto, além do microfone, além da oportunidade, atenta, porque de repente é a voz de Deus que está falando contigo. Agora, o que eu não posso e não consigo determinar é como a voz de Deus se apresenta para cada um. Agora, que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando, porque de vez em quando Deus pode mudar completamente o nosso chamado. Para mim, eu ia viver a vida toda e morrer na música da igreja. Mas aí, de repente, aos 23 anos de idade, isso há quase 20 anos atrás, o Senhor resolveu mudar tudo e chamar o músico para a palavra. E alguém me chamou de doido, falou que eu estava ficando maluco, tudo mais, que negócio de pregador, era para filho de pastor, era para isso e aquilo outro. Eu falei: não, Deus falou comigo. Deus falou comigo e de lá para cá tem sido uma bênção. Aquele primeiro compromisso que eu fiz com Deus, que foi: não me deixe só no púlpito, ou não me deixe só durante a pregação, ele nunca voltou atrás. Nossa, top. Nunca voltou atrás. O pastor falou da voz, mas o Alex estava falando que é voz de locutor, pastor. Não, melhorou. Ou Deus deu uma melhorada aí. Deus deu uma melhorada. Alguma coisa tem aí. Bom, vou dar um agrado, vai. Ainda bem que Deus na hora é que o Alex bom, né? ouviu, ele falou assim: ó, voz de locutor do pastor.
Ainda bem que Deus é misericordioso. E é engraçado, hein? Deixa eu pegar mais um gancho do que o pastor falou. Porque assim, eu acho gostoso, eu fico ouvindo assim as pessoas comentarem. Eu já tive algumas experiências assim também de ouvir a Deus de alguma forma, e às vezes eu conto com muita empolgação mesmo, porque isso é muito interessante. Você ouve o pastor, as pessoas que estão em casa acompanhando, de onde estiverem acompanhando, ouvem assim, falam assim, puxa, Deus chegou com os 2 pés, uma maneira de brincar, mas você só brinca também com quem você tem uma intimidade. Então, Exatamente. olha que coisa gostosa disso, né? E quanto falta de intimidade pro nosso meio hoje, né, pastor? Como é que a gente ganha essa intimidade? Como é que a gente... Posso contar aquela história? Com certeza, Por favor, pastor. Nós estávamos... E já detalha isso, pastor, tipo, até onde é pecado isso? Porque assim, as pessoas falam, né? Nossa, você fala assim, você cantou essa música. Também. A música chamou o Senhor de você. Eu até entendo as visões, Tem gente sabe? que é chato Mas a nisso, pessoa né? ela não consegue analisar o todo. Ela pega uma partinha e é pecado, é isso. Na verdade, aquilo. assim, ó, essa questão de chamar Deus de você, só rapidinho. Existe uma discussão muito grande. Ah, pode, não pode, pode, não pode. Cara, Deus não tá nem aí com isso. A gente está discutindo isso e Deus está lá assim, cara, chama do que você quiser, só adora. Exato. Você, Senhor. Com um pequeno detalhe, no século retrasado, lá século XVII, século XVIII mais ou menos, como é que a gente chamava você? Era voz me ser? Voz me ser. Voz me ser. Voz me ser era tratamento para gente grande. Grande. Aham. Tá? Tratamento do senhor da casa, que era tratado pelos pequenos, pelos escravos. Pelos servos. Então, voz me ser era tratamento de gente grande, né? Da elite. A gente só chamava de voz me ser, que já é uma partícula do vossa mercê do século XVI, XVII também. A gente já foi diminuindo do vossa mercê para o vós me ser, que é uma linguagem mais do escravo. Daqui a pouco o vós me ser virou você. Hoje está só o VC. VC, né? sabe? Hoje está só o VC. Não sei como é que vai ser no futuro. Já tá sei que sabe, né, pastor? Sei Já que tá sabe. sei que Então, sabe. o tratamento, na verdade, o Alex começou, Senhor, 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 falou, você. Ora, há distrato ou há desrespeito em me chamar de você, sendo eu mais velho? Claro que não. Sou eu que digo, Wagner, que digo, se eu gostaria de ser chamado de você ou de Senhor, depende da intimidade que eu tenho contigo. Exato. Não é da que você tem comigo, é da que eu tenho com você. Porque quem diz se quero ser chamado de Senhor ou de você, sou eu. Por exemplo, quando eu estou, me permita falar, até puxar um pouco para o lado da profissão, quando eu estou num fórum, é doutor. Quando eu estou na igreja, é pastor. Quando eu estou entre amigos, é negão, acabou, meu irmão. Entendeu? Ô, negão, tal, sei o que. Ou seja, o tratamento é de pessoalidade, não é pelo título. A gente está cansado de tratar Deus pelo título, fazendo orações muito bonitas, quando, na verdade, tudo que Deus queria era uma oração pequena, feia para os outros, porém sincera. Verdadeira, exatamente, concordo. Certo? A gente falou... então, voltando lá intimidade. naquela história. Isso, Posso continuar? pode sim. Vamos lá. Eu estava falando um pouco antes da nossa reunião aqui, da nossa conversa, sobre intimidade. A gente busca, por exemplo, a gente tem falado muito sobre avivamento. A gente está fazendo congressos, temas, coisas fantásticas aí, trabalhos para avivamento. A gente precisa fazer muita coisa para ver se o povo aquece um pouco. A gente reclama do frio que está lá fora. Aqui em São Paulo hoje deve estar uns 15 graus. Quem está ouvindo de fora de São Paulo não vai entender esse negócio, mas aqui em São Paulo deve estar fazendo uns 15 graus hoje. A gente reclama do frio lá fora e se aquece, mas quando a frieza espiritual chega, a gente se acostuma, a gente se adapta e está tudo bem. Então, até quando a gente vai ficar se acostumando e se adaptando ao frio espiritual, se quando esse frio é físico, ele incomoda, né? Segundo, eu sou metódico demais em algumas coisas. Eu comentei com vocês ali, mas eu vou repetir. Por exemplo, eu uso terno e gravata praticamente o dia todo por causa da profissão. Todo dia, o dia todo, né? Então, quando eu não estou de terno e gravata por causa da profissão, eu estou de terno e gravata por causa da igreja. Eu sou assembleiano, gente. Então, a gente ainda faz o culto de terno e gravata. Não que isso, né? Mas enfim, é o jeito. Então,
Quando eu saio de casa, eu vou entrar no carro, eu sou metódico em algumas coisas. Por exemplo, tem 4 bolsos que eu sempre vou verificar. O bolso direito da calça, o bolso esquerdo da calça, o bolso de trás da calça e o bolso esquerdo do terno. E veja que é exatamente aquele bolso. Por quê? Porque no bolso direito da calça está meu celular. Sem o celular eu não consigo trabalhar, eu não consigo me comunicar, não recebo ligações, não faço ligações, não falo com clientes. Os pastores me ligam e não conseguem falar comigo porque eu estou sem celular. Eu não recebo nem mando mensagem. Se aquele celular não estiver no meu bolso, ele faz falta. Se faz falta, eu volto para buscar. Ok? Tudo bem até aqui? Sim. Vamos lá. Segundo, o bolso esquerdo da calça. Eu bato no bolso porque lá eu deixo a chave do carro. Quando a chave do carro não está lá, eu não vou conseguir dirigir, não vou conseguir abrir o carro, não vou conseguir me locomover, não vou conseguir sair do lugar. Se a chave do carro não está lá, eu vou perceber que está fazendo falta. Se está fazendo falta, eu volto para buscar. Ok? O bolso de trás da minha calça é onde fica a minha carteira. Eu sempre coloco no mesmo lugar. Porque se eu bato no bolso, porque se a carteira não estiver lá, se a carteira não tiver, o cartão também não vai estar. Se o cartão não está, eu não tenho dinheiro. Tudo bem que de vez em quando tem cartão sem dinheiro, mas o cartão está lá. Se a carteira não está e o cartão não está, a pergunta é, eu vou sair, como é que eu vou me alimentar na rua, como é que eu vou abastecer o carro, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, se não estiver lá, vai fazer falta. Se faz falta, eu volto para buscar. Eu vou falar do quarto agora, que é o bolso esquerdo do meu terno, bolso interno esquerdo do meu terno. É onde eu coloco o óculos. Eu estou sem óculos aqui porque eu gosto de ficar sem óculos. Mas eu sei a dificuldade que eu tenho, como eu vejo as coisas embaçadas na minha frente. Eu não consigo ler bem sem óculos. Então, mesmo que eu esteja com a minha carteira, com o meu celular, com a chave do meu carro, se eu estiver sem óculos, eu não vou dirigir bem. Eu não vou ler as mensagens do celular. Eu não vou conseguir ver quem está me ligando. Consequentemente, dependendo do horário da tarde, por exemplo, eu não vou conseguir dirigir bem. Entendeu? Então, se eu estiver sem um óculos, ele vai me fazer muita falta. Agora, se faz falta, eu volto para buscar. Aí, condicionando tudo isso, a pergunta que eu faço é, se o celular fazendo falta, a gente volta para buscar. Se a chave do carro fazendo falta, a gente volta para buscar. Se a carteira fazendo falta, a gente volta para buscar. E o óculos fazendo falta, a gente volta para buscar. E essas coisas, se a gente conseguir passar o dia sem ela, ninguém morre. Se passar o dia sem óculos, vai ser difícil, mas não morre. Se você passar o dia sem carro, você vai ter um dia difícil, mas não morre. Agora, se essas coisas a gente volta para buscar, por que não voltar para buscar a presença de Deus? Ou não faz falta? Quem está sem a presença de Deus sabe que faz falta. A gente cantava o hino até um tempo atrás, cantava muito, até de forma repetitiva. Todo congresso que eu ia tinha. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Essa é a mensagem mais verdadeira que eu já vi em uma música. Quem já provou da presença de Deus, Alex, e aí não sabe viver sem. E tem gente que está tentando se acostumar, se adaptar, fazendo de conta que está tudo bem. Né, pastor? Está tentando se enganar. Às vezes por ego, por vergonha. Exatamente. Por quê? Faz falta. E aí aquilo que eu falei. Não precisa fazer falta para o outro, precisa fazer falta para você. Porque se faz falta para você, não é o outro que vai buscar, que vai voltar. É você que precisa voltar. Se faz falta para mim, sou eu que preciso voltar. Sou eu que preciso me humilhar. Sou eu que preciso retornar. Terceiro, para finalizar esse pensamento, você só volta para o lugar onde você já esteve. Não é? Então, até porque quem já provou sabe como é bom. E viver sem isso realmente é uma guerra interna. É por isso que tem muita gente que tenta viver sem a presença de Deus e está se detonando. Sim, não é? Então, Pastor, um problema. O senhor que tem toda uma trajetória e o senhor tocou nesse assunto agora. Teve um momento que o pastor Wagner Rufino, ou até então não sei se era pastor, que sentiu a falta da presença, que se olhou numa situação e falou assim, ei, eu preciso voltar. Sim, o senhor compartilha com a gente? Sim.
Olha só, não foi uma situação só não, tá? Já teve algumas situações. Mas eu vou te contar uma, eu acho que quando eu estou pregando eu gosto muito de falar sobre exemplos meus. A gente evita ficar pegando exemplos dos outros, que exemplo é bom quando quem viveu conta, né? Que sai tudo redondinho, bonitinho, quentinho, nunca você precisa ficar criando absolutamente nada. Isso, pouco antes de vir para cá, para São Paulo, eu vivia dos meus 9 até os meus 20, mais ou menos, dentro da igreja, tocando tudo mais, e chega um momento que eu achei que eu era o cara. Na música, eu era conhecido no ambiente ali onde eu morava, então nas igrejas que eu chegava, eu tocava, onde eu chegava, eu tinha espaço, o pessoal me chamava, a gente tocava junto. Por um momento fui convidado, inclusive, para tocar em bandas de reggae, bandas do carnaval, lá em Recife e tal. Eu ainda era muito novo, ainda era muito novo, sou adolescente ainda, já no começo da juventude. E eu comecei a me achar bom demais. E aí o que eu fiz? Eu, já casado, inclusive, pouco tempo de casado, eu resolvi dar um tempo da presença de Deus. Eu resolvi dar uma folga para Jesus. Era assim que eu determinava. Eu vou dar uma folga para Jesus, porque eu sou um cara chato demais. Eu vou dar uma folga para Jesus de mim. E aí eu comecei a me envolver com coisas que eu não deveria me envolver. Por exemplo, em um rápido tempo, porque é uma coisa incrível que crente que quer sair da presença de Deus faz é exagerar. Crente, não sei se quando a gente quer sair da presença de Deus, a gente exagera, para mostrar para todo mundo que aí, ó, gente, não dá paz do Senhor mais não, que eu não sou, é isso, cara. Mas assim, eu comecei a exagerar. E eu comecei a me juntar com alguns amigos, né? E comecei a beber. Por exemplo, eu passava noites bebendo. Noites. E eu lembro que recém-casado, tinha 1 ano e pouco de casado ainda, eu chegava em casa às vezes de madrugada, abria a porta completamente embriagado. Quantas vezes eu abria a porta devagarinho para não incomodar e eu olhava na brecha da porta, assim, no quarto. Minha mulher estava lá, 4 horas da manhã, de joelhos orando, pedindo a Deus para me trazer de volta em paz. Eu chegava em casa às vezes bêbado, dormia na sala para ela não ter que dormir com um cara fedendo a cachaça, fedendo a cerveja. E eu comecei a me viciar. Então, por exemplo, só para você ter uma noção de como era tenso o negócio. No dia que eu não tinha tempo para parar num bar para tomar 2, 3, 4 cervejas, eu comprava 2, 3 latinhas, colocava na mochila e ia tomando no ônibus de volta para casa. Vê como era que a situação. E aí, é incrível como Deus nos ama. Sim. Na situação que a gente está, na sarjeta que a gente está. Deixa eu profetizar, irmão, quanto vontade de profetizar já. Falar para alguém que está aqui, que de repente está... Esse aqui. De repente alguém que está numa situação assim, de podridão, numa situação de queda total. E aí começa a dizer para si mesmo que Deus não olha mais. Cara, Deus te ama do mesmo jeito que ele amava antes, de 0 a 100. Se era 100 que Deus te amava, hoje, nessa situação que você está, de 0 a 100, Deus te ama os mesmos 100. E foi comigo que aconteceu assim. Por quê? Um dia eu estava voltando para casa, eu saí do serviço 7 horas da noite. Eu bebi a noite toda, eu saí de dentro do bar 7 horas da manhã. 12 horas bebendo. Cara, eu não sei como eu consegui beber tanto. Sinceramente, até hoje eu fico pensando como é que eu conseguia fazer um negócio desse. A gente não bebe 2 litros de água, cara. A gente tem dificuldade de beber 2 litros de água, mas a gente bebe garrafas e garrafas e garrafas de cerveja, de outras bebidas, e parece que vai para onde aquele não vai? Pro inferno, sei lá para onde é que vai. Pro estômago que não vai, pelo amor de Deus, não é possível. Só que veja bem, eu estava completamente embriagado, eu estava completamente bêbado, entrei no ônibus para voltar para casa. No meio do caminho, entrou uma irmã do ciclo de oração, aquelas irmãs do cocó mesmo, assim, aquelas irmãs, sabe, uma velhinha do cocó. Pagou a passagem nesse tempo, estou falando de 2002, mais ou menos, a catraca, se eu estou falando de Recife, a catraca ainda era atrás. Essa irmã subiu no ônibus, entrou, pagou a passagem, olhou para onde eu estava naquela última cadeira do ônibus, aquela grandona que fica naquela janela de trás,
E ela olhou para onde eu estava, foi embora e sentou lá na frente. Só tinha o cobrador, o motorista, ela e eu. No meio do caminho, essa irmã levantou e veio na minha direção e ela deu um grito dentro do ônibus. Moço, Deus mandou te dizer que te quer de volta depressa. Aí eu levantei, olhei para ela, vi duas irmãs. Eu pensei que era gêmea, mas na verdade era a cachaça que estava demais já. Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, olha para mim. Do jeito que eu tô, nem Deus quer nada comigo. Ela deu um sorriso, olhou para mim e falou assim, você não tem noção, você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Vidas serão alcançadas através de você. Eu comecei a chorar, mas não voltei para Jesus não. Quis dar uma de valente, de corajoso. Aquela mensagem me incomodou durante dias, até que um dia, em pleno culto de Santa Ceia, minha mulher se arrumando para ir para a igreja, eu falei, eu vou contigo. Ela falou, mas hoje é ceia, não pode entrar. Eu falei, eu vou. Cheguei na porta, pedi para o porteiro chamar o presbítero, ele chamou, o presbítero veio, eu falei, o presbítero, é o seguinte, eu quero me reconciliar com o senhor, ora por mim aqui fora, porque o senhor vai orar, eu já sei que eu estou em disciplina, vou voltar para casa e ficar em paz. Ele falou, não, vem cá. Entra aqui, você é crente, rapaz. Você é de Jesus e nunca deixou de ser. Meu Deus. Nunca deixou de ser. Eu estou orando por você desde o dia que eu percebi que você estava fraco. Aí eu entrei na igreja, em pleno culto de Santa Ceia, porta fechada, aquela... Aí ele olhou, eu falei, eu faço o que agora? Ele falou assim, o que é que você fazia? Eu falei, eu tocava. Ele falou, pega o instrumento, vai tocar. Ah, irmão Wagner, mas o senhor deveria ter ficado de disciplina. Reclame com o presbítero lá, não é comigo não esse negócio não. Agora, quando eu peguei o instrumento, o Senhor me renovou naquela mesma hora. Mostrou mais uma vez que o amor dele ainda continuava sendo derramado sobre a minha vida. E de lá para cá, meu amigo, eu não sou valente mais não, eu sou mole, viu? Para viver sem Jesus, sou mole demais, só consigo viver com ele. Interessante, Alex, que forte. a gente conversa muito sobre isso, da questão de como a igreja abraça a pessoa que está retornando, né? A pessoa que está fraca, a pessoa que está caída. E essa situação, se o presbítero tivesse tomado outra ação, Isso. falado hoje, hoje é culto é, de ceia, por mais que você vai tivesse embora. ali determinado, talvez uma palavra ali te matasse, você voltasse Sim. para casa e falava, quer saber? Eu não volto para lá não. E olha essa atitude. A igreja precisa fazer isso, né? Precisa abraçar, precisa saber que as pessoas não são superman, não são super girls, né? Porque a gente olha assim, a pessoa fala, nossa, esse aí não tem pecado. Nossa, olha como... E não acha que... né? Um pastor amigo nosso falou uma vez que talvez os seus pecados são os mesmos que os meus, mas os meus são mais escondidos do que os seus. Então, você é o pecador e eu sou o santo. Exatamente. Né? Uma coisa Exatamente. meio assim. Na verdade, há uma discussão muito grande sobre isso, porque quem de nós... Jesus ele foi muito enfático quando falou sobre com a mulher adúltera, que foi pega no ato do adultério, e de repente ela veio, foi lançada nos pés do Senhor, e o pessoal está lá gritando, Senhor, Moisés disse, todo mundo conhece bem a religião. Jesus não perguntou qual o pecado, Jesus não perguntou qual o tamanho do pecado, Jesus simplesmente disse, quem não tem, pecado. Joga pedra. Tá liberado, pode matar de pedrada, só tem uma condição, por favor... Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que foi saindo dos mais velhos, ou seja, tem muito pecado acumulado, né? Foi saindo dos mais velhos até os mais novos. Mas todo mundo tem. Interessante. Todo mundo tem. É incrível. Aquela coisa que a gente estava conversando também, vai um pouco de encontro a uma galera... Não só jovens, que a gente às vezes fala muito dos jovens, mas... foca nos jovens. Uma galera, no geral, da igreja, que tem comprado um pouco essa ideia da super graça, daquela coisa assim de... Não, também, mas isso aqui também não é pecado. Não. Tem nada a ver? Não tem nada a ver. Eu já sou salvo. Jesus não tá olhando pra isso. Jesus não, né? Não, mas por que você vai atirar pedra em mim se eu sou pecador? E aí começa essa bagunça, né? E também a gente conversava um pouco sobre confronto.
né? Que o evangelho também não é só aquele negócio, não, é assim mesmo, pode ficar do jeito que você quiser e tal. É complicado. Tem um pouco dessa questão da supervalorização de uma coisa que não é real. Né? O Douglas Camargo mesmo, o convidado que veio aqui, ele falava sobre a graça ser mais pesada do que a lei. Exatamente. Né? No sentido geral. E o que o senhor acha disso? Dessa galera que fala assim, não tem nada a ver. Eu posso fazer o que eu quiser, não tem nada a ver. Sou salvo. Posso dar um exemplo prático? Claro. Sim. Coisa que aconteceu comigo. Depois edita aí, se vira. Agora, veja só, eu fui pregar num congresso. Na verdade, eu não fui pregar. Eu fui cooperar com um pastor, isso há alguns anos atrás. E ele me chamou e falou assim, cara, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, eu tô com um músico aí que ele tá em pecado. Eu falei, é mesmo, pastor? Mas ele tá tocando? Tá tocando. Veja, a gente vai falar sobre essa questão da valorização do pecado. Ele tá em pecado. Eu não podia estar ali. Cara, ele tá saindo com a namorada, indo para dentro de motéis e tal. Eu falei, poxa, pastor, o senhor deveria conversar com ele. Chama ele. Ele falou, não, o cara é bruto. O cara é bruto. Se eu chamar ele para conversar, ele vai enfiar o dedo na minha cara, vai falar um monte, e quem vai sair por errado sou eu. Eu falei, poxa, legal. Vamos fazer o seguinte, pastor, vamos orar hoje para ver se Jesus pega esse cara e dá uma balançada nele, né? Porque não tem nada mais efetivo do que a palavra de Jesus nos confrontar, a palavra de Deus nos confrontar. Não tem nada mais efetivo do que isso. Aí eu tô lá com ele e tudo mais, daqui a pouco o pregador foi pregando e trazendo aquela palavra, graça sobre graça, que está tudo bem e tudo mais. Eu fiquei incomodado com a palavra, mas não era eu que estava pregando, tá tudo bem. E aí ele foi pregando, porque não, que Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, Deus ama, e é um amor sobrenatural, ó, impressionante e tal, e assim a gente ficou, né? Daqui a pouco o cara deu vontade de profetizar, ele virou para a banda e falou assim, moço, eu falei, olha, pegou. Chegou. Foi melhor do que eu pensava, né? Moço! Aí o rapaz levantou o olho e falou, é com você mesmo. Eu falei, eita, no alvo. Não tinha. Aí ele começou a falar o seguinte, Deus está se agradando do que você está fazendo, da tua obra. Deus está te vendo e está mandando uma bênção muito especial para você. Eu falei, que é isso? Meu Deus. Ou seja, por que eu estou falando sobre isso? Eu falo muito isso sobre isso em casa. Se tem quem vende, é porque tem quem compra. Se tem alguém que oferece, é porque tem alguém que aceita. Por que a gente aceita tanta palavra, desculpa a expressão, tanta palavra ruim? Tanta pregação sem conteúdo, tanta gente gritando sem dizer absolutamente nada. Por que a gente aceita isso? Porque tem gente oferecendo, porque tem uma galera do lado de cá que está recebendo, Sim. que está aceitando. Então, uma vez que alguém disse, em que momento eu não sei, mas que alguém disse que determinadas coisas já não eram tão pecado quanto há anos atrás, aí alguém abraçou, alguém recebeu. E esse alguém que recebeu se transformou como eu poderia dizer, num espalhador dessa ideia. Não seria bem essa palavra, mas ele começou a propagar, propagador dessa palavra. E o fato dele começar a propagar essa palavra fez com que ele tivesse que ser exemplo dessa falta de santidade para mostrar para os outros que dá para viver sem tanta santidade e mesmo assim supostamente viver na presença de Deus. Se tem quem vende, é porque tem quem compre. E o que tem de gente gastando caro para comprar palavra ruim, para comprar ou para investir em palavra que, na verdade, mais massageia o ego do que, na verdade, confronta com a verdade. Quer ver uma coisa? Os pregadores mais famosos nas mídias são aqueles que dizem aquilo que a gente quer. Sem nome. Não precisa falar nome. Sinceramente, quem se doer, se doa. Mas aqueles que são os mais famosos são aqueles que pregam exatamente aquilo que a gente quer ouvir.
Se eu quiser uma palavra de muita bênção, é só ligar a TV, colocar num determinado canal da mídia lá, procurar pregador fulano de tal, ele vai dizer tudo que eu quero ouvir. Tudo que eu quiser, que eu queria ouvir, o cara vai dizer. Qualquer palavra da Bíblia, se eu quiser transformar em só bênção, bênção pura, você vai ter. É só ler 38 sem ler 39 de Deuteronômio. A bênção vai te alcançar, a bênção vai te perseguir, você vai ser bendito na entrada, bendito na saída. Esquece o versículo primeiro. Qual é o versículo primeiro? Se fores obediente à voz do Senhor. Esquece isso. Você não precisa disso. Você só precisa saber que você vai ser abençoado, tudo vai cooperar para o teu bem, tá? Não esquece isso. Ah, não, mas a Bíblia diz que é para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então esquece essa parte. Esquece essa parte. Você só precisa entender que tudo vai cooperar ao teu favor. Mas se eu fizer errado, vai cooperar ao teu favor. Então, Deus é o teu escravo, cara. Deus vai trabalhar ao teu favor. Não importa o que você está fazendo, Deus vai trabalhar ao teu favor. Então, se tem quem vende, é porque tem quem compre. Posso ir além? Claro. Posso ir além? Vai falar que até meia-noite. Manda pra cima. A gente vai além nesse negócio. Na verdade, nós temos mesas cheias de comidas que não alimentam. Ao mesmo tempo, nós temos essas mesas rodeadas de pessoas que estão comendo muita coisa e ao mesmo tempo, e no mesmo tempo, morrendo de fome, porque o que está posto à mesa não é alimento de verdade. Vou falar uma coisa para vocês. Tem muita jujubinha na mesa, irmão. Tem muita pipoquinha na mesa. Então a gente precisa limpar a mesa. Colocar a palavra de Deus lá. Aí você vai ver. Vai ter gente comendo pouco. Mas vai voltar para casa saciado. É isso. Mistério forte aí, né? Profundo. Ô, pastor, mas é legal que, conforme o senhor vai contando histórias, esses testemunhos, a gente tenta buscar da experiência do senhor. São quase 20 anos ministrando, Quase 20 pregando, anos né? ministrando. Pelo que o senhor falou, 2003, ali 2004, né? Vai 15, 16 anos aí. E o senhor teve algum momento, alguma pregação, alguma fase que o senhor sentiu a necessidade de agradar homens ao invés de agradar a Deus? Digo, esse culto tá frio, eu preciso dar um movimento aqui, eu preciso adaptar essa palavra que Deus me deu, porque o povo tá cara fechada. Eu pergunto isso pro senhor por quê? Porque a gente sente que tem uns irmãos que eles estão indo numa linha, tá indo naquela linha, de repente ele muda, e a igreja... Porque o senhor falou, tem quem vende, tem quem compra. Tem quem vende. O senhor tem alguma experiência, ainda que não seja com o senhor tem alguma coisa assim, ou quer comentar sobre? As piores são a que a gente vive. Desculpa. Em todo esse tempo de pregação, eu tenho tido uma responsabilidade muito grande em falar a palavra de Deus. Inclusive, uma das coisas, se é jargão ou não sei, eu não considero um jargão, mas eu sempre digo que a palavra ainda é suficiente. Ainda é e vai continuar sendo suficiente. Todos os dias. A gente vai pregar, na maioria das vezes, todos os dias não, porque graças a Deus ainda tem grandes homens de Deus, anônimos, que ainda têm compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. Porém, eles não são maioria. Entendi. Eles não são maioria. Então, por muitas vezes, você é convidado para pregar em determinados eventos formados e formalizados, justamente para alegrar a igreja e fazer movimento e número. Ou seja, o evento é só para encher a igreja. Você é uma atração do culto. Você é uma atração do culto. Inclusive, um pastor muito amigo meu, que infelizmente para nós, né, foi para o céu recentemente, ele me ensinou uma coisa muito incrível. Ele falou, cara, nunca seja a próxima atração. Eu fui pregar numa igreja, eu sempre falo, eu fui pregar, né? Aconteceu comigo. Eu fui pregar numa igreja e quando eu cheguei mais ou menos uma meia hora antes, o pastor me chamou e falou, vamos na minha sala, tal. Ele chegou lá e falou, pastor, o negócio aqui é assim. A pregação tem que ser assim, tal. Eu falei, sim, senhor. Sim, senhor. Aí, depois, quando acabou de conversar, ele falou, cara, eu vou começar o culto lá, fica aqui.
aqui na minha sala, fica à vontade, tem um cafezinho e tal, se o senhor abrir a geladeira aí vai ter uns negocinhos diferentes e tal. E eu falei assim, é diferente, né, infeliz? Tá certo. É, uns cafés mais fortes, né? Não, eu ia fazer essa pergunta. Só te cortar aqui. O senhor abriu a geladeira? Eu não abri pra não ter raiva, né? Meu Deus, cara, que doideira, Nossa, bicho. eu tinha uma Brahma lá. Sei lá, irmão. Sei não, mas alguma coisa legal. diferente tinha lá. É legal Aí ele falou o mesmo. seguinte, ó. Ele falou assim, fica aí, quando for a hora da mensagem, eu mando alguém lhe buscar. Ué? Falei, não, pastor. Eu vim aqui para cultuar. O senhor não é o pregador? Eu falei, sou, mas eu preciso ver o que está cantando, o clima do culto, tudo mais, ver o agir de Deus desde o começo. Eu não sou estrela. Não vou chegar lá para fazer o povo pular, se alegrar, dar risada, não. Eu sou só uma continuidade. Eu sou mais um instrumento que Deus vai usar no culto. Eu não sou o cara. Falou, não, então se o senhor quiser ir, pode ir lá, vamos lá também. Aí sentei lá, não deu nada, atenção nenhuma. O tema do congresso era um tema que falava sobre o Espírito Santo. Eu tinha preparado uma mensagem sobre o Espírito Santo. Os caras passaram o culto todo batendo justamente em ideias diferentes daquilo que eu tinha montado. Eu falei, vou pregar o quê? É só mudar o contexto da mensagem que vai ficar tudo redondinho. Não vou mudar, não. Eu orei ali sentadinho, falei, Deus, eu vou apostar nesse negócio aqui. Vamos nós dois? Eu quero ver no que vai dar. E aí eu preguei aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Rapaz, eu vi Deus agindo naquela casa, mas ao mesmo tempo eu vi um homem de uma cara feia. Estranho. E qual é o resultado de tudo isso? Nunca mais voltei. Com um pequeno detalhe. Não voltei não foi porque não me convidaram. Sim, convidaram. Não voltei porque a gente não precisa se colocar nessa situação. Exatamente. É isso que a igreja quer? Sim. Porque está lá há tantos anos, ouvindo aquilo e está gostando. É isso que a igreja quer? Por que você vai se colocar nessa posição de querer ser o diferentão? Deixa viver. Deixa estar. Agora, infelizmente, isso acontece o tempo todo. Nós recebemos um convidado aqui, eu tô tentando lembrar quem foi. Eu ia Alex, falar isso. Que pediu pra ler a palavra. Você lembra desse daí? É que teve vários, mas teve uma situação que a pessoa foi pregar e deram uma folha e falou, essa aqui é a palavra que você vai trazer. A Priscila Foi a Cheryl. Priscila, né? Isso. A Priscila Cheryl. falou isso Falaram, pra ó, gente. esse aqui, eu quero que você ministre sobre isso aqui. E deu uma deu um folha pra ela. esboço Deu um pra ela. esboço pra ela. Como assim? A gente até brincou que ela ia ser só a voz do Google, né? Ela só ia repetir o que tava lá. Mas o que eu ia falar não era sobre isso, era sobre outro convidado, que falou mais ou menos o que o pastor falou aqui. Tem dia que tem locais que você não consegue mudar em um dia. Então você chega, você faz a sua parte, o que Deus te deu, ministra o que Deus te deu, mas não espere que a igreja vai fazer assim virar. de uma vez por outra. Então A você, expressão usada é virar, Ministro, né? Vai virar. entendeu? Não Você dá. faz a sua parte, joga a sua semente, mas não acha também que a igreja vai... Não, agora joga tudo fora e vamos começar do zero. É verdade. Até porque tem uma pessoa à frente. E igual o pastor falou, Tem uma visão. a palavra confrontou a igreja toda, mas tinha um atrás dele que tava falou. com a cara feia. Porque bonita. vai contra a visão que o cara Exatamente. tem. E Então no outro não dia adianta. o pastor Wagner não tá lá e quem tá lá? É Exatamente. ele. E ele quem é consegue que mudar vai? de novo. Quem é que tá errado? Quem prega uma vez ou quem tá lá sempre? Então assim, ele tem muito mais tempo para dizer para a igreja, ó, irmão, não é bem assim. Entendeu? Eu não vou estar lá. Na verdade, a gente não tá para isso. Entendeu? É o que eu falei para você. Confronto sem agressão. É possível? É possível. É só pregar a palavra. Legal. Nossa. E dentro disso, pastor, o senhor tem algum fato, não precisa ser necessariamente experiência com o senhor ministrando, mas alguma igreja que vai além disso, que o senhor olhou e falou que
que lugar é esse aqui? Que como eu vim parar aqui? Porque tem casos, o pessoal tava comentando com a gente, que a cantora que a Cristina comentou, que ela foi em um culto, chegou lá, o pastor Val falou, vai cantando aí que todo mundo vai pular nesse tanque aqui, vai passar, mergulhar nas águas. E ela falou que a igreja toda ia passando e mergulhando. O senhor tem umas situações assim, que o senhor entrou numa igreja e olhou e falou, Um fato "O que eu tô bizarro, fazendo, né? assim, um fato bizarro. A gente tem tempo para isso? Pode falar, pastor, fica à vontade, fica à vontade. Tá, vou dizer para você um não tão bizarro, tá? Recentemente eu fui para um determinado lugar e é pesado isso aqui, mano, pesado. E assim, parece que falaram mal do pastor, sabe? Que ele começou lendo aquele texto de Coríntios que diz assim, as más conversações corrompem um bom costume. Foi legal a leitura, até que ele resolveu dar uma palavra em cima da mensagem. Desabafar. Daquela... Aí o camarada bateu na igreja, rapaz. Bateu. Mas bateu não. Pensa num Anderson Silva lutando contra o Wagner Rufino. Foi espancamento. Só pancada. Espancamento. O cara faixa preta, terceiro dan de karatê, lutando contra um menino que não sabe nem levantar o braço. Mas bateu de pau de quina, como a gente diz, né? E eu tô lá sentado no púlpito olhando. E agora? Faço o que aqui, né? Como é que eu vim parar aqui mesmo? Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, vamos ouvir as irmãs. Os jovens, tudo espancado. Falei, Jesus. Quando ela me deu o microfone, a irmã que estava dirigindo o culto, ela me deu o microfone e falou assim, pastor, o culto tá ruim, mas o senhor se vira. Nossa, jogou nas costas do pastor assim, ó. Eu falei, e agora? Meu Deus! Eu falei, vou tentar trazer uma palavra de alento para a igreja, né? Falar sobre o bálsamo, né? Sobre o vinho, sobre as faixas do bom samaritano, né? Para ver se dá uma alegrada na igreja aqui, porque agora eu me senti na necessidade de pregar o que o povo precisava, né? Não, pastor, mas ainda imagina assim a dificuldade de... Porque o senhor também não poderia ir contra o pastor. Não. Porque você tava na casa, na casa eu dele deixo ele ali. falar. Aí o senhor tinha que ministrar, reverter a situação, mas sem ir contra... Meu Deus do céu. Uma já outra ia- situação que aconteceu comigo, que eu achei isso assim, fora de série. Por exemplo, a gente não fica buscando essas coisas, mas acontecem. Por exemplo, para gente que é presbítero, evangelista, pastores, a gente, vez por outra, se depara dentro de um culto com uma pessoa endemoniada, pessoa possessa, né? Ou, de demônios. E aí existe, né, outra hora eu falo sobre isso, falar sobre possessão, como é que ela funciona exatamente, né? Então, entrou uma pessoa na igreja e claramente ela estava possessa, ela estava sendo usada pelo inimigo. Ela não estava em consciência normal, estava sendo usada pelo inimigo e gritava, esperneava, pulava, tentava tirar a roupa, tudo mais. E eu estou lá no púlpito olhando e os obreiros sai, em nome de Jesus. Teve uma hora que eu já não sabia quem é que devia sair, se era o homem, se era o demônio, não sabia mais. E chamaram guarda municipal e tal. Eu falei, tem que ser guarda municipal crente, né? Porque chega aqui tem que expulsar o demônio, vai mandar embora, vai prender. Como é que a gente vai despedir essas pessoas? E eu tô quieto aqui, porque eu falei, tem obreiro, tem homens de Deus, né? Que estão aqui e vão fazer esse trabalho. E aí eu vi quando um dos pastores desceu, colocou a mão em cima e nada. Falei, Jesus, o que está acontecendo? É a tua igreja, Jesus. Na hora eu coloquei o joelho no chão e comecei a orar. Falei, Senhor, isso não pode estar acontecendo. Mas a minha oração foi essa. Essa é a tua igreja, Jesus. É a tua igreja. Não pode. Aí eu vi quando alguém tocou em mim e falou assim, pelo amor de Deus, irmão, vai lá. Não é possível. Por que eu estou falando isso? Escuta bem o que eu vou falar. Nós acostumamos com modelo de culto. Nós acostumamos a fazer culto de fogo sem fogo, culto de avivamento sem presença de Deus, porque a gente já aprendeu o modelo. Sim. E o grande perigo é a gente normalizar essa situação.
Aí a gente volta lá para o começo da conversa. Chamar de volta para a presença é a maior necessidade, justamente porque nós estamos fazendo culto de presença sem presença. É como se você fosse para um churrasco na minha casa no dia que eu não tô. Você vai arrombar a porta, cara. Você vai abrir a geladeira sem a minha autorização. Vai comer a minha carne sem a minha autorização. Vai fazer festa na minha casa sem que eu esteja lá. Desculpa, eu vou falar algo aqui que é pesado. Fazer culto para Jesus sem presença de Jesus é até desrespeitoso. É pesado isso aqui. Então, eu tô vendo isso o tempo todo. Eu estou entrando em congressos, festividades, lugares em que os cultos são festividades, congressos com temas maravilhosos, mas a gente passa o culto todo e não vê Jesus na casa. Então a gente acostumou a fazer culto de fogo sem fogo, culto de presença sem presença, e se eu estou fazendo uma festa na casa de Jesus e Jesus não está lá, o que eu estou fazendo? Eu estou arrombando a porta. Então nós somos invasores de um lugar em que nós fomos convidados e nós fomos colocados para dentro como filhos. E nem isso a gente está fazendo direito. Pesado. Pesado, forte. Mas eu tô aqui, ó, com a minha caneta aqui, ó, anotando tudo, porque... Não, é muito conteúdo. verdade. É uma aula, né? Sim, com é uma certeza. aula, a gente tá pegando muita coisa assim. E Amém. a gente tem que Obrigado. pegar a experiência Meu do Deus. pastor, das Claro. situações. Pela verdade, aqui no Fala Amigão, diversas situações eu já tenho utilizado e amadurecido essa linha de pensamento. E tem sido muito bom. Nossa, que privilégio também ter o pastor Wagner aqui, né? A Obrigado. gente tentou muito esse convite, né? Foi, pastor. É que assim, até bom falar um dia pouco, ou né, outro. pastor? Além do ministério, o senhor é advogado. Sim. Certo? E fala um pouco pra gente também, como foi a formação do senhor. O senhor sempre quis ser advogado. Conta um pouquinho pra gente desse seu lado também. Deixa eu somar a pergunta. Claro. Por favor. A gente tem uma visão de advogado, mas aí pergunta, o que que faz um advogado para nós que somos leigos? Você fala, realmente, o que que faz um advogado? Né? É verdade. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, eu fui perguntado esses dias agora numa palestra, falei assim, pastor, o senhor é advogado? Eu sou. O senhor faz direito criminal? Eu falei, eu tenho especialização na área criminal, mas eu não sou muito de litigar na área criminal. Eu falei assim, o senhor defende bandido? Eu falei, não defendo. Mas se o senhor for advogar para a área criminal, o senhor não vai advogar para bandido? Eu falei, não vou. Mas como não? Eu falei, assim como eu não advogo para viúva, eu não advogo para o desempregado, eu advogo para o direito. Como assim? Eu pego a situação da pessoa e aplico o direito. Então, o que é que nós somos? Nós somos operadores do direito. Nós somos intercessores. O que a Bíblia chama de intercessor é alguém que se coloca no meio entre o fraco e o forte para que resolva pelo fraco. Ou seja, você se coloca no meio como conhecedor para buscar o direito daquele que é fraco, não é? Então, essa é a função do advogado. Legal. A gente precisa entender isso. A gente, quando traz isso para o meio cristão, a gente vê algo muito interessante. Por exemplo, eu falo muito, isso aqui é outra coisa completamente diferente. Eu falo muito, por exemplo, do exercício das duas cadeiras. Você é pastor, obreiro, e você é advogado. Aí alguém chega para você... Posso falar de um assunto bem polêmico aqui? Por favor, pastor. Pode? Vamos lá. Isso aqui vai dar pano para manga. Pastor, o senhor é de acordo com casamento homossexual? Não sou. Mas o senhor está falando como um pastor ou advogado? Como pastor. E como advogado? Sou. Por que o senhor é? Porque é injusto você ter 2 homens ou 2 mulheres que sejam, que conviveram junto por 10, 12, 15 anos, 20 anos, e depois que um deles morre, a família do morto vem lá e toma tudo do outro. Se eles conviveram tanto tempo junto, por que ele não pode ter direito? Aí fala assim, mas uma coisa tem uma coisa a ver com a outra? Tem, porque o casamento é isso. O casamento no Brasil não é o casamento bíblico. Quer ver uma coisa? Você é casado. Você é casado. Sim. Você faz quanto tempo de casado? 5 anos.
5 anos. 5 anos. Gente, eles não são casados, tá? Não um com o outro, tá? 5 anos, pô. Caramba, eu tive que falar. Eu tive que soltar essa brincadeira, gente. Alex, Desculpa você aí. é 6, né, não, Alex? Pô, fala 5 anos e meio, É, 6 pelo amor anos de e tal, Deus. quase 6. Você Bom, que vamos lá. casou antes, meu. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vocês casaram na igreja, como a gente faz, a cerimônia religiosa? Sim. Fez? A minha cerimônia foi religiosa, mas foi em um sítio. O espaço foi um Tá, sítio, mas fez religioso, a religioso. cerimônia. O pastor abençoou. Isso. O pastor poderia abençoar o seu casamento sem que você tivesse assinado o casamento no cartório? Não. Por que não? Porque... Você lançou um Colocou na não. parede aí, né? Hã? Não, acho que não, porque a igreja tá obedecendo A lei. a lei, né? Então quer dizer que o casamento que nós estamos falando é o casamento contratual. Sim. Tanto é que a igreja não pode, a igreja católica, a igreja cristã ou qualquer outra igreja, não pode abençoar o casamento sem que ele tenha sido formalizado. Aham. Certo? Certo. Se não fosse assim, e se o casamento que nós estamos obedecendo aqui não fosse meramente contratual, e se ele fosse mandamental como é na Bíblia, a gente não aceitaria o divórcio, por exemplo. Por que a gente aceita, então, um casamento entre uma mulher e, ao mesmo tempo, dizendo que esse é o padrão bíblico, Entendi. mas quando o padrão bíblico também é o casamento para sempre, as pessoas se divorciam e a gente faz de conta que tá tudo bem. Dá um jeito de resolver. Então a gente resolver. Se resolve um, por que não resolve o outro, então? Entendi. Outra coisa, a gente consegue manter os princípios bíblicos, mesmo que a lei mude? Sim. Então, aí eu vejo, por exemplo, alguns adolescentes numa palestra, pastor, e o artigo 5º? Eu falei, o que você conhece do artigo 5º da Constituição Federal? O que fala do casamento é o artigo 226 da Constituição Federal. O casamento é homem e mulher. Ah, mas a lei diz, a lei pode ser mudada. E nem precisa de Constituição nova. A lei pode ser modificada. O que não pode ser modificado são os princípios bíblicos. O que é que a Bíblia diz? É por isso que a gente precisa fazer o exercício das duas cadeiras. Você protege, defende. Se alguém perguntasse para mim, pastor, se alguém chegasse aqui na sua frente e dissesse assim, a gente vai para o inferno? Ô, irmão, você vai. Vai. Por quê? Porque a Bíblia diz, não sou eu que quero, é a Bíblia que diz. Mas a gente pode casar? Pode. Problema de vocês. Escolhe, é isso que você quer? Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que escolhe o engano vive no engano e morre no engano. Não nessas palavras, mas contextualizando. Então, as pessoas elas escolhem um modelo de vida que querem viver. Eu escolhi servir a Deus. E pela misericórdia, Ele me concedeu essa oportunidade de servi-lo. Agora, existem pessoas que procuram servir ao mundo, procuram servir os seus próprios deleites. E qual é o final disso? Depois você lê Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17 a seguir, e você vê qual é o final de todo esse pessoal. Infelizmente é isso. Casamento é com Brasil. O nosso casamento, ele é contratual e não mandamental. Tanto é contrato que se você resolver deixar sua esposa hoje, metade do que você tem é dela. É isso. Interessante. Se você imagina, não sei se tem alguma ligação, mas, por exemplo, a Bíblia fala não matarás. O cara é um policial, tá defendendo ali, tá com a farda, tá defendendo o Estado. De repente ele mata alguém. Aí você vai falar pro cara o quê? Não, você mas vai pro aí, inferno. aí tem toda uma questão de o não matarás bíblico. Veja bem, a intenção de Deus aqui, dando a Moisés a ordem do não matarás, veja bem, a gente precisa contextualizar isso aqui biblicamente e também historicamente. A gente precisa buscar a cultura do momento. Primeiro, onde é que o povo está? No deserto. Então vamos lá. Se eu mato alguém no deserto, tudo bem que esse mandamento acabou se propagando, se eternizando, né? Se eternizando e vem até os dias de hoje. Inclusive nós obedecemos alguns desses mandamentos. Porém,
Quando a gente fala, por exemplo, do policial, a gente está falando do que a gente chama na lei atual de estrito dever legal. Estrito dever legal. Então, esse cara não entra nesse mandamento, nesse princípio. Ele vai entrar nesse mandamento se ele estiver brigando com a esposa dele, com o filho dele e tudo mais, aí Foi sim. isso que eu Mas referi. no estrito dever da função, na guerra do dia a dia, se realmente é em perigo esse crime, e levando para a questão do pecado, esse pecado não seria imputado. Não, é isso que eu quis referir mesmo, pastor. É tipo assim, a questão me referindo, tem que separar. Ali ele tá servindo o Estado. Ele pode ser pastor, depois ele vai pregar sobre vida, sobre não matar. Sim. Mas ali naquele momento, eu sou o crente ali, eu não posso falar assim, mas esse pastor já matou. Tipo, é que chega a esse ponto de ignorância, igual o senhor falou. As pessoas te questionarem a sua profissão, mas o senhor é advogado, mas e tal coisa, e Ele tal situação. defende bandido. Aí o senhor fala, calma aí, tem duas coisas. isso. Tem a minha Senta função, nas duas tem a minha cadeiras. função ministerial e o meu trabalho. Exatamente, Só usei exatamente. como exemplo a questão do policial. Pensando nesse princípio, a gente poderia dizer o seguinte, por exemplo, se você estiver na rua e você não é policial, você não é nada, e de repente você vê uma mulher sendo agredida por um homem que você sabe que você consegue dar conta dele, e você vai lá e defende aquela mulher. E esse cara parte para cima de você para te agredir, e te agredindo ele vai continuar a agressão contra a mulher, e você defere um golpe contra ele, imobiliza ele, desmaia ele. Vamos lá. Pensando a gente está tirando o excesso, não vai matar o cara, mas o cara veio lá contra você com a faca e você é um cara faixa preta de karatê. Pô, você desarmou o cara, na força você acabou danificando o cara lá, quebrando um osso dele e tudo mais. Sem exagero, você fez porque precisou fazer. Isso aqui é legítima defesa da honra e da sua e de terceiro, né? Da sua e de terceiro. Então a gente tem que pensar, eu não sou policial, não sou ninguém da lei, mas eu posso fazer isso? Posso. Numa situação muito extrema, se de repente você acabar matando alguém para defender a sua honra ou de repente a honra de uma terceira pessoa, é possível? Já aconteceu. Agora, qual é o entendimento legal disso aqui? Lógico que depende muito de todo o contexto, certo, né? A gente, de novo, tira todo o excesso. Tirado todo o excesso, a gente vai olhar a necessidade daquele evento, daquele fato. Foi necessário? Foi. Então, a pessoa que cometeu o suposto crime não pode ser imputada como um criminoso, como um homicida, simplesmente pelo fato de que o caso ali se não acontece com a pessoa, aconteceria consigo. Entendeu? Ou seja, se você não matasse o cara, ou se defendesse, ou quebrasse uma perna do cara, sei lá, tomasse alguma atitude contra ele, seria você. Ou alguém próximo a você. Certo. Como a gente está de tempo, Alex? Tá bem? Tá bem? Pastor. Tem certeza? Não. Tá uma horinha, tá legal. É porque assim, ó, a gente falou bastante da função pastoral e tem essa questão, e eu quero tentar acoplar aqui uma situação, é que... Ele matou alguém? Ele não sabe como dizer. Me ajuda, pastor. Não, pastor, mas a situação é que assim, tem que saber falar para não ser mal interpretado, mas vamos lá, pastor. O senhor é pastor de igreja e o senhor é conhecedor da lei. Num caso de, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica dentro da igreja. Infelizmente, nós já passamos por diversas situações de ignorância que mulheres outrora foram orientadas a orar. Vai orar. Vai orar para Deus salvar seu marido. Sim. Vai orar para, não sei. Ou de repente foram caladas exatamente pela força do marido, por entender que o marido é o cabeça da casa, eu tenho que ser submissa, aquela doutrina mais quadrada, vamos colocar assim. Qual é a visão do senhor numa situação dessa, o senhor como pastor e como conhecedor da lei, de repente num caso de violência doméstica? Tá, vamos lá. Primeiro, aquele famoso caso prático. Eu estou atendendo na OAB, na assistência judiciária, e de repente entra uma moça, e quando ela entrou na sala, que ela deu de cara comigo, ela falou, pastor Wagner. Ela quis voltar e eu falei, senta. Ela sentou e começou a me contar a situação dela. Qual é a situação dela? O marido é obreiro, um presbítero da igreja, mas estuprava ela. Ela era vítima de estupro, vítima de violência psicológica. Você sabe que na Lei Maria da Penha existem 5 tipos de violência.
Não é só a violência, não é só a agressão, Agressão física. murro, né? Então, controlar o dinheiro é crime. Eu não vou lembrar de todas agora, mas assim, controlar o dinheiro é crime. Falar palavras de baixo calão é crime. Então, tem 5 tipos de crime na Lei Maria da Penha. E ela sofria pelo menos uns 3 tipos de agressão, de violência doméstica. Então, o que acontecia? Primeiro, ela ia dormir e no meio da noite ele arrancava a roupa dela, pegava ela à força e fazia o que queria com ela e dizia que não, isso é mandamento bíblico, você é minha. Você Deus. tem que fazer Vamos à porque foi Deus que mandou. Cara, isso é uma idiotice terrível. Desculpa até a expressão, mas isso é de uma grosseria Sim. fora de série. Esse cara é um pervertido, tá? Aí ela era obrigada a fazer todo tipo de sexo com ele, mesmo não querendo. Isso é violência. As agressões físicas aconteciam na frente dos filhos. Isso é violência, inclusive, contra os filhos. E aí a pergunta que ela falou para mim é assim, pastor, não sei o que eu faço mais. Eu falei, claro, eu vou te dizer o que você faz. Ore. Ela falou, tem que orar? Eu falei, depois de separar. Depois que você divorciar dele, ore. Ore para quê? Para Deus ter misericórdia da alma dele, da vida dele. Porque isso não é postura de um cristão. Nós somos de um tempo, eu pelo menos, né, que já passei dos 40, eu sou de um tempo em que a gente faz o seguinte, a mulher que era agredida, ela não tinha nenhum suporte da igreja. Infelizmente hoje tem muito disso ainda, nenhum suporte da igreja. Mas a gente tinha um negócio que era muito interessante. Quer ver uma coisa? Os pastores aceitavam o divórcio da mulher que era crente e o marido não queria ser. Lembra disso? Não sei se você já viveu essa situação. Mas a mulher era crente e o marido não queria ser. Aí os pastores diziam, não, se a senhora quiser divorciar, pode divorciar. Se o seu marido não quiser servir ao Senhor, a senhora está liberada. Ora, então está liberada porque o cara não quer ser crente, mas se bater não pode? Não estou entendendo. Então a gente está usando pesos e medidas aí totalmente divergentes, não é? Então, para que isso seja equilibrado, é o seguinte, gente, agressão física, moral, psíquica, financeira, ou seja, de que tipo for, é agressão. Se for agredida, primeiro, mas eu sou da Assembleia de Deus, sou da Renascer, sou da Batista. Mete um boletim de ocorrência nesse cara. Boletim de ocorrência. Vai na delegacia e não tira a denúncia ou a queixa-crime em hipótese alguma, porque o miserável ainda vai chegar e dizer, não, eu vou mudar. Vai, ele vai bater mais forte. Aí vai mudar, ele vai fazer karatê para te quebrar. Eu já vi situações de homicídio pós-retorno. Ah, não, ele falou que ia mudar. Quando volta, bate tanto que mata. Ele está cansado de ver isso. Então, agrediu uma vez. Quer perdoar, irmã? Não é meu conselho, não. Mas quer perdoar? Perdoe, tudo bem. Foi uma coisa fora do contexto. Não é uma coisa... O cara se exaltou... Mas ele falou, quer perdoar? Perdoe. Tudo bem, quer perdoar? Perdoe. Até porque o perdão... mas é possível separar e perdoar? Sim, porque você precisa perdoar, mas não precisa ficar tomando um murro na cara o tempo todo. Sim, com certeza. Certo? Então, vamos lá. Agrediu, boletim de ocorrência. Se tiver que ser preso, deixa ser. Para aprender o que é ser homem. Entendeu? Para aprender o que é o ser homem. Ao que é ser homem. Deixa julgar. E se ameaçar, mete mais boletim de ocorrência. Separa. Divorcia. Ah, mas ele não quer assinar o divórcio. Entra com um pedido de divórcio litigioso. O juiz vai assinar, pede medida protetiva. 100 metros, 200 metros. Se quiser chegar perto sem poder, chama a guarda municipal, chama a polícia, denuncia, faz boletim de ocorrência de novo. Irmã, a senhora não é saco de pancada de ninguém. De ninguém. Bateu, manda embora. Manda embora. Ah, não quer sair não, chama a polícia.
no caso aqui, onde a gente mora, tem facilidade de guarda municipal. Onde a senhora mora, guarda municipal, polícia, quem for necessário. Chama, manda embora. E não deixa entrar. Tranca as portas da casa, troca, né? Troca as portas, as trancas da porta, mande e não deixa entrar de novo. Vai na delegacia, pede medida protetiva e deixa ele da porta para fora. Aqui não. Ah, mas eu sou da igreja. Mas a senhora não é saco de pancada. Jesus te ama e não te bate. Por que o camarada fica dizendo que te ama e senta o pau e tá tudo bem? Não tá bem, não. Não tá bem, não. O modelo da gente é Jesus Cristo. A Bíblia diz, homens, ameis as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu nunca vi Jesus sentando um porrete na igreja. Nunca vi. Então, não. Homem nenhum. Aceita isso. É legal você falar com uma pessoa que tem um conhecimento Sim. dos dois lados, né, pastor? Porque assim, por que eu falei isso pro senhor? Porque às vezes você chega num nível de ignorância, a pessoa... Ah, eu sou cristão, eu sou conhecedor. Ele chega num nível de ignorância que ele é capaz de passar fala uma gíria aqui, passar um pano Passa numa pano. situação dessa. Um presbítero abusando da esposa, de repente a esposa procura, às vezes por medo, alguma coisa, ao invés de procurar a polícia, um advogado, ela vai no pastor, vai na pastora, me ajuda aqui, tal, tal, tal. E às vezes ela recebe o conselho, irmã, não, vai orar, eu vou conversar com ele, eu vou... Não conversa. Ele vai melhorar. Não conversa. Pastor, dá vontade de processar essa pessoa também. Não Dá conversa. vontade da irmã ir lá e falar assim, eu quero fazer 2 boletins contra o meu marido e contra o pastor que mandou eu... Veja bem que Porque a ela quer uma palavra de conivência- conforto, mas assim, ela quer ser orientada às vezes pela... A gente conversa muito isso, que a igreja não tem esse tipo de orientação. Não A mesmo. igreja não trata esse... Não fala do modo geral, mas a maioria das igrejas, ela não tem um momento que ela vai falar só sobre direito. Só como a mulher deve agir em casos assim, como o homem deve agir em alguns casos, processo trabalhista. A igreja não tem essa orientação. E nós, às vezes, nós não somos formadores, nós não somos uma faculdade especializada em direito ou financeiro, etc. Mas está na hora da igreja falar desses assuntos. Tá? Porque tem muita gente oprimida dentro da igreja, calada, porque não sabe o que fazer. Exatamente, exatamente. Eu falo o seguinte, existe muita gente que fala de e fala sobre, né? Por exemplo, não vou entrar nesse tema, caso não queiram entrar, mas assim, tem muita gente que fala sobre política e direito. Sobre é com conhecimento. Falar de, todo mundo fala, o Facebook está cheio. O Facebook está cheio de gente que fala de um monte de tema sem ter conhecimento profundo. E fica lá, rebatendo, debatendo, tendo razão. Eu falo para minha filha ela é casada já, e ela tem muito essa questão. Fala assim, eu tenho razão. Eu falo assim, sabe qual o problema de ter razão? Quem tem razão não cresce. Como assim? Quem tem razão estagna, porque a razão é um lugar fantástico. E todo mundo que tem razão quer ficar no lugar da razão. Deita na razão. Dentro da razão. Nem para frente, nem para trás. Quando você sai da razão, você é confrontado. E o confronto te faz crescer. É isso aí. Show. E ainda nesse pedaço, mas eu acho que já indo um pouquinho mais para a questão do evangelho, a gente vê, por exemplo, o pastor Wagner falando, inspira a gente, né? Com certeza. Rapaz, conhecimento, que legal. Obrigado. E aí também o senhor falou também sobre ser um compulsivo por teologia, gostar muito de estudar. E a gente vê o equilíbrio que o senhor tem nisso. E qual que é, para as pessoas que estão nos assistindo, e para nós também, Sim. o equilíbrio entre isso? Estudar bastante a Bíblia, gostar da teologia, se aprofundar e tal. Porque a gente sabe que a letra mata muitas pessoas. É. Tem gente que quer demais conhecer e aí perde a sensibilidade das coisas, né? É. E tem gente que é sensível demais, mas não sabe nada. E também acha que isso não preciso saber nada, né? E Pedro não estudou. Já ouviu muita gente falar isso, né? Já vi isso. Já. Pedro não estudou e não sei o quê. E qual que é esse equilíbrio aí? Como é que faz pra ter o equilíbrio? Tá, eu sou velho, cara. Eu sou velho. Eu sou velho o suficiente para lembrar de um tempo em que fazer faculdade era um crime dentro da igreja, porque a letra mata.
Então, se você começar a estudar demais, você vai desviar. Isso era uma bobagem. É por isso que, infelizmente, nós temos hoje uma igreja que tem os seus adultos e velhos sem nenhuma formação. Enquanto ao mesmo... E olha que são eles que pregam. Eles que pregam. Esses adultos e os mais velhos que pregam. E eles trazem mensagens para um público mais jovem que mudou esse conceito e estuda. É difícil hoje você ver um jovem, e não é crime nenhum não estudar até fazer faculdade, não fazer faculdade. Eu não fiz faculdade, sou diferentão. Não, esquece, cara. Se você não consegue, não pode, tudo mais, são situações completamente diferentes. Eu fiz direito, faço... Estou falando uma coisa aqui. Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho, tenho um curso de especialização em Direito Criminal, tenho um curso de Teologia, faço faculdade de Teologia, ao mesmo tempo faço mais uma pós-graduação, faço curso de Grego e de Hebraico. Meu Deus, a gente ainda tá... Doido. A cabeça do cara funciona pilhado. Então, quando você me vê assim meio louco... Já sabe, né? Porque ele acabou de sair de algumas aulas. Então, tem dia que eu começo a estudar 6:30 da manhã. É obrigação? Não, minhas aulas são online. Mas eu estudo, começo a estudar 6:30 da manhã, vou até 9, 10 horas da manhã só estudando para depois começar a trabalhar. Eu consigo fazer isso. Outros não conseguem. E não se veja mal porque não consegue fazer isso. Agora, vamos lá. Eu não vivo de pregação. Eu vivo da minha profissão. Certo. E o meu amor pelo direito e pela teologia, eles se equiparam. Aí alguém fala assim, mas o senhor tem que amar mais a palavra do Senhor. Cara, eu amo demais. Quando eu digo para você que eu amo igual, é porque esse amor é muito profundo. Primeiro, porque eu entendi que Deus me chamou para pregar a palavra. Então, quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu não podia entregar para Deus algo de qualquer jeito. Se Deus me chamou para isso, eu preciso me aperfeiçoar. Eu vou ouvir quem se aprofunda, não gosto de gente rasa, não vinha com esse negocinho de tu é o centro do coração de Deus, você é o ponto fraco de Deus, eu tô fora, tá certo? Tô forinha desse negócio. Eu dou risada desse cara, pior que tem gente... Enquanto eu tô rindo lá de cá, tem gente chorando do outro lado, né? Fazer o quê? Então, a gente consegue o equilíbrio pelo tanto de profundidade que você tem. Segundo, você se aprofunda justamente pelo amor que você tem. Eu amo a palavra. Mas não faz um curso de teologia, não procura ler a palavra todo dia, não ora para Deus revelar alguma coisa nova dentro da palavra e vai dizer para mim que ama? Mas eu amo o direito. Mas não se especializa, não busca um curso, não vai além, não lê um artigo, nada... E vai dizer para mim que ama. Quando você ama, você se aplica. Eu tô casado há 22 anos e todo dia, não é por obrigação, não, é porque eu amo. Eu preciso agradar a minha esposa. Eu acordo, ela chega, amor, te amo. Mando mensagem para ela, amor, te amo demais, tal, tudo mais. É obrigação. Que obrigação que nada, irmão. Quem vive de obrigação é que não ama. Eu amo. E eu preciso agradar porque eu quero ver o sorriso dela. E eu me aprofundo no meu casamento, porque eu amo. Tudo que eu amo, eu faço bem, eu me aprofundo. Então, o equilíbrio aqui é ame, mas ame tanto que você não vai se acostumar ou se permitir viver só molhando o pezinho. Você vai querer se aprofundar. Dá para ser teólogo e advogado, dá para ser teólogo e médico. Mas eu não vou fazer faculdade de teologia, mas se aprofunde na palavra, na leitura, no conhecimento, ore ao Senhor. Agora, um detalhe, quer ser pregador? Aí não dá para ser de qualquer jeito, não. Eu até entendo aqueles que estão começando a pregar. Quando eu vejo algum jovem pregando, e começa, sabe,
porque Deus, não sei o quê, aí você, adora o Senhor, aí você levanta, todo mundo levanta a mão, fica assim, com aquela cara assim, tipo, o que ele falou, o que ele falou, o que aconteceu agora? Eu entendo, eu não fico chateado, não. Pô, ele é jovem, tá começando, adolescente, tá começando, ele tá pegando gosto pelo negócio. Quando acaba a mensagem, eu sou um dos primeiros a chegar, abraçar e falar, cara, que mensagem. Não tô zoando o cara, eu tô fazendo com que ele entenda que se tá bom, dá para melhorar. Entendeu? Agora, quando eu vejo alguém já experiente de evangelho fazer a mesma coisa, aí não dá pra coisa. Aí eu falo, irmão, pelo amor de Deus, melhora esse trem aí, porque nem o senhor entendeu o que o senhor pregou. Tem gente que tá pregando, Alex, que nem ele tá entendendo o que tá pregando. Quando acaba a mensagem, ele não sabe justificar o que ele falou. É perigoso isso. Ora, você está diante de um público inteligente e hoje está cada vez mais difícil pregar justamente porque essa igreja que nós estamos lidando hoje, ela está crescendo em conhecimento e é justamente pelo crescimento de um lado sem o crescimento do outro que está fazendo com que muitos jovens e adolescentes acabem abandonando a fé e indo embora. Por exemplo, por que crente não pode estudar filosofia? Você sabia que a teologia foi criada a partir da filosofia? Ah, mas filosofia é a ciência que estuda o homem. E você é o quê? Ah, crente não pode estudar sociologia. Por quê? Sociologia estuda os povos, a relação entre as pessoas. E você é o quê? Se eu não me entendo, eu quero entender Deus. Cara, pelo amor de Deus. Então a teologia vai além disso, sabe? A gente precisa realmente mergulhar um pouco mais no conhecimento de Deus através da palavra e através dos estudos, mas também se aprofundar um pouco mais nos conhecimentos pessoais, conhecimento próprio, para que a gente consiga entender o que Deus, e a gente se aprofundou no conhecimento de Deus, do que Deus tem para mim. Para que eu não seja massa de manobra de uma grande parte de pastores, apóstolos, bispos, semideuses, quartas pessoas da Trindade que falam o que quer e tem um monte de gente que aceita. É isso aí, meu irmão. Maravilha. Pastor, a gente está chegando na parte final. Antes do Alex puxar aqui a nossa... Vamos junto hoje, vamos junto, hoje. bora. Tá sendo legal junto Demorou. aí. Só quero pedir pro senhor, Claro. passe suas redes sociais, seu contato, se alguém quiser conversar com o senhor, convidar o senhor tanto para questão ministerial, profissional, Uma palestra e também para acompanhar as redes sociais, as palavras que o senhor tem feito, as lives que o senhor tem feito. Por favor, Amém. pode falar aí pro pessoal qual que é o Tá. seu Instagram. O Instagram é Wagner com W, para ficar mais bonito. Wagner.rufino, _oficial. Wagner.rufino, _oficial. Procura lá, você vai achar. Tem palavra de Deus lá, com certeza. Meu Instagram é crente, igual eu sou crente, irmão. Maravilha. E o senhor tem algum contato comercial? Tenho Então, sim. por favor, pode falar Posso também. falar? Então, eu tô aqui em São Paulo, então o meu DDD é 11, o telefone mais difícil do Brasil, ó, 985850285. De novo, para ficar mais bonito, 985850285, você consegue me encontrar, tá bom? Que ano o pastor Wagner nasceu? É isso aí. Foi um pouquinho antes. Aí falar em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, né? Eu mandar um abraço aqui para o meu amigo que está lá no Rio Grande do Norte, o Gabriel. O Gabriel, toda a sua família, né? Gabriel, o irmão Bruno, a irmã Karina. Que Deus abençoe vocês aí no Rio Grande do Norte. Quando nós formos para aí nas dunas, a gente passa e dá um abraço em vocês. Ou quando vocês quiserem convidar, passar né? frio aqui, É o Fala Amigão vem completo aqui, que vai, né? né? É o Fala Amigão completo, Com certeza. né? Se o Alex for viajar, não dá um toque aí... Partiu o igual- ping-pong? Bora. Fazer aquele negócio lá, né? Um beijo para meu pai e minha mãe para você, né? Tá. Pastor, se o senhor quiser também mandar um beijo, um abraço, Não, fica à fica vontade. tranquilo, fica tranquilo. Que o senhor que manda. Eu já falei em casa, eu mandei mensagem para minha filha, mandei mensagem para minha filha, falei, cara, olha o podcast que eu vou participar. Aí ela falou, poxa pai, que legal, que da hora, tal. Já fala para o pessoal lá falar quando é que vai lançar pra gente assistir aqui. Falei, fica Pode tranquilo. deixar, a gente vai mandar lá Um certinho, beijão senhor. para minha filha, para minha esposa, para meu filho também. Deus abençoe. Pastor, ping-pong nosso é assim. Você já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto. Uma pergunta
ou uma frase, e o senhor responde com uma com uma frase ou com uma palavra. Tá bom? Vamos lá, vamos Vamos lá? tentar. Um livro da Bíblia. Para hoje, Lamentações de Jeremias. Tem que explicar por quê? Senhor, por Se favor, quiser, é tem que porque eu explicar fiquei por quê. esperando, porque às vezes... É assim. Não, é porque dentro daquele contexto que a gente conversou, Retorno à Presença, eu acho que é o livro que contextualiza melhor. Tem outros também, mas é o livro que contextualiza melhor. Talvez dentro dele, Lamentações de Jeremias 5 e 20, 21, converte-nos, Senhor, Senhor, e nos converteremos, torna os nossos dias como dantes. Ou seja, a gente precisa voltar. E converter é tomar a forma de... O que o povo de Israel, o profeta Jeremias está dizendo para Deus nos torna de novo como o Senhor é. É isso. Uma referência. Cara, minha referência teológica, bíblica, você fala Vamos da trazer vida. duas, então? Vamos lá. Uma da vida e ministerial. Uma Não, referência ministerial, eu tenho um grande homem de Deus, ele não tem rede social, ele não tem nada disso. Mas eu tenho como grande referência um homem chamado Bernardo Ribeiro. Ele é um presbítero, não é pejorativo o que eu vou falar aqui, mas é um homem semi-analfabeto. Mas eu passei a minha infância ouvindo esse homem pregar. E eu nunca vi tanta graça de Deus em toda a minha vida ministerial. Nunca vi. Ele é uma referência para mim até hoje. Ele hoje está bem velhinho, nem dirige mais igreja, mas eu tenho ele como referência ministerial. Se um dia eu for como metade do que aquele homem pensa num crentão. Legal, legal. Vamos lá. O direito. É vida, cara, minha vida. Minha vida. A teologia. Além da vida. Família. É o conjunto de tudo, minha base, meu modelo. Cara, eu acho que tudo que eu faço, desculpa até você me alongar um pouco mais, tudo que eu faço, eu nunca faço nada para mim, tudo que eu faço pensando neles. Até as coisas mais básicas dentro da igreja, para pregar, por exemplo, as maiores mensagens que eu já preguei, elas não surgiram de grandes estudos bíblicos, elas surgiram de conversas à mesa. Então, e essas conversas à mesa acontecem eu, minha esposa, meus filhos. Então a gente fica debatendo Bíblia, conversando Bíblia, e aí as grandes mensagens que eu já preguei na minha carreira ministerial surgiram na mesa de jantar, na mesa do almoço, com a família. Então eles são realmente a base de tudo. Pastor, sempre tem dentro da família aquelas histórias, né? Meu avô me ensinou, meu pai me ensinou, meu tataravô falava. Colocando que esse vídeo seja eternizado, daqui 10 gerações do senhor, se o senhor pudesse deixar um conselho hoje, o senhor não sabe como que vai estar exatamente a risca o mundo daqui 200 anos, daqui 100 anos. Mas se o senhor pudesse hoje deixar um conselho para ser carregado no seu nome para sempre, qual seria? Uma frase? O que o senhor preferir? Eu não sei se vai servir para todo mundo, mas eu vou usar o mesmo contexto daquilo que a gente já vem conversando aqui. Gente, as leis mudam, as pessoas mudam, até o diabo muda, ele muda as estratégias. Famílias mudam, contextos de sociedade mudam, mas a palavra de Deus não muda, não muda. Então, se você quiser ter um alicerce, se você quiser ter uma base sólida, independente do contexto cultural, familiar, social ou qualquer outro contexto, volte sempre para a palavra de Deus. Ela sempre será o teu alicerce, a tua base, e você nunca vai ficar de mãos abanando ou sem direção, porque na palavra do Senhor sempre haverá uma direção para a tua vida e para a tua história. Eu digo mais, toda vez que você vai e se permite ser direcionado pela palavra de Deus,
Não é só a tua história que muda, é a tua história e a tua posteridade, ou seja, todos que vierem a partir de você e depois de você serão e continuarão sendo direcionados pela mesma palavra. É isso aí. Top. Show, hein? Pastor Wagner, Deus abençoe, que meu irmão. honra. Obrigado mesmo. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado demais. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Muito bom. Não esquece de comentar, Por não favor. esquece de compartilhar, não esquece de estar junto. Veste a camisa do Fala Amigão. Tamo junto. Só não veste a do Corinthians porque tá feia a coisa lá, hein? Tá feio O tema é hoje. verde. Ah, que é isso? Obrigado, Um abraço, gente. gente. Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe.